Que a graça e a paz esteja no seu coração, amém? Que alegria poder retornar aqui e ver realmente os planos, os propósitos, os projetos do Senhor sendo realidade. Talvez você não me conheça, mas nós já viemos aqui, eu e meu esposo, minha família, várias vezes, e nós estávamos ali conversando com maravilhoso, né? E o pastor Jones ainda falou, olha, a igreja ela está se expandindo, você vai ver. E quando eu entrei, eu falei, uau, glória a Deus, realmente o reino do Senhor tem sido estabelecido neste lugar. Pessoas têm sido salvas, famílias têm sido salvas nesse lugar. E eu lembro que, vindo para cá ainda, eu estava escutando uma canção e o Senhor me fez lembrar de um dia que nós estávamos aqui ministrando para a liderança. Eu acho que foi uma das últimas vezes que nós viemos aqui. E o Senhor, naquele momento, Ele falava muito forte no meu coração. A liderança precisa cada vez mais se capacitar. E isso que eles estão fazendo é porque pessoas na região virão até este lugar. E estar aqui hoje e ver você que tem chegado cada vez mais, saiba que você não é fruto do acaso, você é fruto de um plano e um propósito desenhado pelo Senhor há muito tempo atrás. A sua vida, aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração, a sua alma, o Senhor já conhecia antes de você colocar o pé nesse lugar. E muitas vezes nós caminhamos e nós não paramos para pensar que o reino cada vez mais vai se expandindo e que existem planos, propósitos e promessas dele que vão além do tempo. E eu nem lembrava que o Senhor tinha me falado acerca disso. Eu lembro que eu estava aqui, e eu lembro como se fosse hoje, era uma noite fria, e o meu marido ainda falou assim, sempre que a gente vai lá, parece que está bem frio, não importa a época do ano, parece que está sempre bem frio, porque a última vez que a gente esteve estava muito frio, você lembra? Falei, lembro, a gente tinha falado com a liderança, e isso me veio ao coração. E agora, quando eu pisei aqui, eu entendi o porquê veio ao meu coração. Porque é o Senhor dizendo, eu sou o Deus dessa casa, e eu sou o Deus que não apenas prometo, mas eu cumpro. E os meus propósitos não têm fim para este lugar. É só o começo do que o Senhor tem para essa casa, para você, para a sua família, porque é plano, promessa e propósito do Senhor que todo ao redor veja e contemple o que o Senhor tem feito neste lugar. Então receba isso em nome de Jesus. Se você não me conhece, como eu fui apresentada aqui, meu nome é Natália. Eu estou aqui com meu esposo Emílio e com a minha filha Clara, que está no infantil. O Senhor ele tem nos chamado de uma forma única e específica, muito específica mesmo, para lidar com emoções e pensamentos. Mas você pode falar assim, Natália, mas hoje em dia a gente ouve muito acerca disso. Sim, nós ouvimos, mas o que o Senhor ele tem derramado não é apenas uma modinha. O Senhor ele tem derramado uma palavra específica. Eu desejo preparar a alma dos meus filhos que, por vezes, por conta de uma cultura, uma sociedade, pensamentos, traumas, algum tipo de acontecimento, tantos transtornos como ansiedade, depressão, tantos outros acontecimentos, essa alma dos meus filhos tem sido um peso e muitas vezes uma barreira para que a minha vontade seja acessada. E quantas vezes você e eu chegamos nessa casa ou estamos no nosso momento com Deus, na nossa casa, no nosso lar, e parece que existe uma preocupação que faz com que o céu esteja de bronze. Quantas vezes nós vivemos um dia inteiro de trabalho e chegamos aqui e nós demoramos por vezes no linguajar correto, para engrenar em adoração. Você já sentiu isso? Parece que tem algo dentro da gente que impede. E a gente está aqui e vem um pensamento assim, amanhã eu preciso fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só comigo que acontece isso? Ou com você também? Pois é. E por muitos anos, isso foi negligenciado e foi atrelado, sabe o quê? Se você não está em contato, se você não consegue levantar sua mão e já começar
aleluia, Senhor, oricanta, labalala, e sentir a presença de Deus e aquele arrepio, sabe o que acontece? O erro é seu, você está em pecado, você não merece a glória de Deus. E sim, gente, eu não estou exagerando, se você tem pelo menos de 10 a 15 anos de convertido, provavelmente você já escutou que a culpa era nossa. Mas por quê? E eu já estou pregando, porque o Espírito é assim, depois a gente conversa sobre as outras coisas. Por que, então, a palavra de Deus relata mais de 140 vezes que nós, os filhos, temos que ter cuidado e cuidarmos especificamente só dos nossos pensamentos? Por que Deus deixa na palavra que os pensamentos dele são maiores, melhores e mais excelentes do que o nosso? Por quê? Que muitas vezes, para exemplificar pessoas que estavam preparadas para o acesso de algo novo em Deus e por vezes para encontrar com o noivo, parábola das 10 virgens, nós vemos que metade delas faltava azeite, mas elas eram consideradas nécias, que não tinham um pensamento alinhado ao que realmente importa. Por que as nossas emoções são o tema prioritário de diversas passagens? E por que, por exemplo, o salmista, por diversas vezes, se você olha ali, Davi principalmente, ele era especialista em falar, Senhor, cada salmo é assim, eu estou assim, 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 minha alma está assim, assim, assim. Por que no Salmo 42, verso 11, o salmista ele fala, alma, e ele dá um comando para a alma dele. Por que você está tão abatida assim? Espera em Deus, é Ele o teu socorro. Porque a nossa alma é parte importante de quem nós somos. E ela te conecta e me conecta ao Espírito de Deus que vive dentro de nós. Natália, mas ele já vive. Mas ele é extremamente educado. Ele fala, oi, eu tô aqui. E às vezes, vou falar com as mulheres aqui, a gente está lavando louça e a gente escuta o direcionamento do Espírito. Ora por tal coisa. Ai, eu tô sem tempo porque eu preciso terminar aqui, eu preciso fazer. Agora eu vou falar com o homem. Às vezes você está lá no seu trabalho fazendo alguma coisa e vice-versa. E aí o Espírito Santo fala assim, tal coisa. Aí você fala, não, isso é coisa na minha cabeça. Não, porque eu estou muito atarefado, é muita correria. Ele é educado. E nós, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, somos uma engrenagem. Nós somos seres integrais. Quem aqui já bateu o dedinho do pé da quina de algum lugar? Levanta a mão. E quando a gente fala, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ai. Você lembra da dor? E você lembra que aquilo ficou pulsando? E que aquilo demorou? E que por vezes a gente bate e a gente está atrasado para sair para algum lugar e justamente naquele momento passa o nosso filho. Ô pai, ô mãe, não sei o que, não sei o que. E aí de repente você vira e fala, mas o que é? Eu tô com dor. A gente ri porque é verdade. Ou por que muitas vezes a gente é pressionado no nosso trabalho, na nossa casa ou em qualquer outro lugar. E a gente fala, eu tô com uma dor de cabeça de tanto nervoso que eu passei. Porque tudo é interligado. O teu espírito é regenerado. O teu espírito, a partir do momento que você tem um contato, que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele é regenerado. Mas o nosso corpo e a nossa alma
cabe a nós estarmos colocando ela no caminho correto todos os dias. Tá dando para entender? Natália, por que e aonde isso aconteceu? Não era isso que eu ia pregar, mas abre lá comigo em Gênesis 3. Não era mesmo isso, gente, era Efésios, tá? Ele é bom. Gênesis 3. Verso 1 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Vamos parar só um pouquinho aqui. Se você parar para pensar logo no primeiro verso aqui, a gente já começa a perceber o modus operandi que acontece com a gente, com o nosso pensamento que, devido à queda do homem e ao pecado, começa a entrar numa rota exatamente assim. Vamos voltar lá para a louça, para o trabalho, para aquilo que a gente está fazendo? Você está lá e está vivendo ali. Às vezes você está até escutando louvor e você, glória a Deus, o Senhor é bom, eu estou em contato com a presença dEle e tudo é maravilhoso e tal. De repente, vem um pensamento assim, ó. Mas tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a nossa alma, que estava conectada, grudadinha com o Espírito ali, nossa, tá fluindo, olha, eu estou sentindo alguma coisa diferente. As nossas emoções e a nossa alma param e a gente faz, E aí a gente fala, eu mudei de humor do nada. Vocês lembram disso? Aconteceu isso com vocês já? Todo mundo balançando a cabeça. Por quê? Porque é exatamente esse tipo de coisa que aconteceu lá no jardim. Natália, então não foram... Você é psicóloga, então você está falando que não foram os grandes nomes da psicologia. Eles simplesmente trouxeram à tona para o tempo atual aquilo que o Senhor já tinha falado há muito tempo. Toda a ciência tem um dono, o Senhor nosso Deus. E aqui já fala. O animal mais astuto, a serpente, e nós sabemos que bem ela representava Satanás, lança uma pergunta. Só que Eva, naquele momento, ela ainda não tinha conhecido algo chamado pecado. Natália, ela não tinha comido do fruto. Não só isso, a gente vê pelo teor da resposta. Automaticamente ela para e ela desmente a fala da serpente. Ela fala, não foi isso que Deus disse. Automático. Olha o outro verso lá. Respondeu a mulher à serpente, a gente pode comer das árvores do jardim, porque a serpente tinha falado, vocês não podem comer de nada. Ela, não, a gente pode comer sim. Por quê? Porque não tinha impedimento. Eva só tinha um caminho, era o caminho da formação do homem para o bem. Nós temos este caminho e essa essência dentro de nós. E é essa essência que move o nosso espírito. Mas daí o que acontece? Verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer. Ela continua batendo tal qual os nossos pensamentos, as nossas reações, os nossos traumas, as nossas crises existenciais, a nossa ansiedade. Não para.
E é por isso que Romanos 12:2, ele separa exatamente as coisas, a forma que a gente deve andar. Ela diz: não se conforme você, homem, com este mundo. Mas, Natália, eu não me conformo. Eu oro, eu leio a Bíblia. Eu não digo palavras torpes, eu não sento em qualquer tipo de roda, eu presto atenção no meu linguajar, eu não escuto qualquer tipo de música. Mas e o nosso pensamento que insiste e a gente não dá uma ordem para ele? Aquieta-te porque você tem um dono chamado Senhor dos Exércitos. Não se amolde, não se conforme com este mundo. Está falando com este mundo aqui, ó. Você e eu. Porque o outro mundo, a palavra diz que jaz no... E se o nosso espírito está regenerado e a nossa alma não se conforma com esse mundo, nós já separamos automaticamente o que é bom e o que é ruim. O teu espírito faz esse discernimento, então isso é natural para uma alma regenerada. Porém, o não vos conformeis, se você abre a Bíblia hoje, é uma ordem, não se conforme. Se você abre amanhã, a ordem não mudou, é não se conforme também. E depois de amanhã é não se conforme também. Por quê? Porque é um processo contínuo. A mudança na nossa alma exige um esforço. E eu vim lá de Mogi, e eu vim e fui chamada há anos atrás, porque o Senhor disse: a alma dos meus filhos não será empecilho para o meu agir na vida deles. Porque é uma alma que tem um verdadeiro despertar. É uma alma que entende e acessa a vontade plena de Deus para a vida delas. E dentro desse comando e dentro desse propósito, olha só, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe. E a gente às vezes fala exatamente isso. O Senhor sabe do meu coração e o Senhor sabe que eu não aguento mais. Deus me leva. Porque me matar eu não tenho coragem. Gente, isso não estava no script. Porque dá cabo de mim eu não consigo, mas eu não aguento mais viver, Deus. Exatamente dessa forma. A serpente também usou desse tipo de trabalho no pecado para fazer com que a nossa alma se descolasse e um caminho diferente fosse aberto. Olha só. Deus sabe que no dia que deles comerem, os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores. Diga, conhecedores. A primeira experiência do pecado abriu um processo mental diferente daquilo que o homem estava programado para ser e que Deus já tinha falado que era muito bom. E é exatamente por isso que por vezes Satanás fala, esse negócio de cuidar das suas emoções é tudo bobeira. Esse negócio de psicólogo, de cuidar de mente, isso aí é tudo modinha. Em nome de Jesus, não caia nessa. Porque quando a gente é conhecedor de algo, significa que a gente faz isso de forma automática. E a serpente não mentiu aqui quando fala, vocês vão conhecer o bem, porque vocês já conhecem, e é por isso que Eva tinha tido aquela postura, mas um caminho diferente, chamado mal, vocês também vão conhecer. E é por isso que ela fala, não, vocês não vão morrer, vocês só vão conhecer o caminho da maldade.
Nós morremos para uma vontade automática e agora nós temos que pegar o nosso corpo e falar: alma, você não vai ganhar, o meu espírito é regenerado. E ainda que eu esteja passando por momentos de aflições, eu escolho exercitar algo que você precisa ter acesso e conhecer, que se chama fé. Fé é a prova real das coisas que a gente ainda não vê, mas a gente espera. E é por isso que o salmista diz: alma, espere em Deus, não se abata. Se você veio aqui buscar saídas e soluções para a sua própria vida, o Senhor está te dando a receita exata. Você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Você é capaz de vencer, sabe por quê? Porque a palavra diz que você é mais que vencedor. E porque por mais que esteja tudo parecendo contrário e em meio ao caos, a ótica externa é desastre. Aqui dentro, com a tua alma renovada, nada muda. Eu escolho confiar no Deus da minha salvação. Natália, como assim? É só ler o livro de Jó. Ele perdeu tudo no externo. Mas aqui dentro, meu querido, aqui dentro, a alma dele não se vendeu para o caos. E então eu estou aqui para liberar isso em nome de Jesus. Se você alinhar a sua alma, não se deixar abater por pensamentos, sentimentos, traumas e ações e começar um processo de renovação na sua vida, tudo será diferente. Natália, tudo vai mudar assim? De repente, não, porque Deus não é mágico, Ele é Senhor. Mas a sua ótica vai te fazer enxergar além das suas próprias possibilidades. Porque não é mais a gente que vive, é Cristo que vive em nós. E Cristo em nós nos dá esperança da glória. É sobre isso que a mudança de mente faz. E voltando aqui, a partir do momento que Eva fala, mas peraí, olha o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, todo o aspecto corpóreo aqui, ó, trabalhando, paladar, a visão, todo externo trabalhando. E além disso, desejável, aí já começou a entrar na alma, para obter discernimento. Aqui está o ponto de escolha entre o nosso espírito e a nossa alma. Nós entendermos quem está governando naquele exato momento e naquela exata situação. A verdade de Deus ou o trauma que eu vivi? A palavra do Senhor que me dá esperança? Ou o meu pensamento que insiste em dar comandos e esses comandos fazem com que eu tropece nas minhas próprias ações e me sinta indigno, inferior? Mas, Natália, isso a gente está falando de Gênesis. Meu querido. Vamos ler lá. Efésios. Capítulo 4. Tá dando para entender, gente? Efésios capítulo 4. Verso 22. O Senhor está neste lugar, amém? Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a deixar de lado a velha natureza, o passado, a raiz de pecado, que começou aqui em Gênesis 3. A Bíblia inteira se conecta, gente, não tem ponta solta na Bíblia. Aí, tá aqui, ó, de viver.
Aqui na NVI está dispam-se do velho homem. E aqui na minha tradução tá que se corrompe. Tanto aqui como ali, a gente deixou a maneira velha de viver, amém. A gente foi instruído, amém. Mas por que não está falando que se corrompia? E que se vestia de condutas erradas? Por que está falando no tempo presente? E por que Romanos está falando não se amolde no tempo presente? Porque um caminho diferente foi aberto, o caminho da maldade. Então, meu querido, sim, eu e você, regenerados e lavados e conscientes muitas vezes do nosso erro, do nosso pecado, precisamos de algo chamado posicionamento. Eu não sei se você gosta, mas vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim, meu querido, mas fala com voz de profeta, meu querido, eu e você, a gente precisa se posicionar. Hoje, amanhã, depois, mês que vem, o ano que vem, não adianta. A gente precisa se posicionar. É tudo no tempo presente, porque por causa de Gênesis 3, a gente precisa. Mudou a tradução, mas ainda, vos despojeis, é sempre agora. Não muda o verbo. A gente precisa pegar as minúcias da palavra. A gente precisa, sim, parar de ser acomodado. Não é porque a gente encontrou ao Senhor que agora está tudo renovado. O teu espírito está renovado, amém, glória a Deus. Mas a sua alma precisa lutar todos os dias. E que comece hoje, neste lugar, um processo de renovação e literalmente despertamento, que haja o discernimento liberado, que se existia um caminho diferente que foi aberto para a maldade, o nosso Deus enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar. E sabe o que aconteceu, que a palavra dele diz? Abriu-se um novo caminho. O bem e o mal já estava aberto. O homem foi criado no jardim para conhecer o bem. Veio a serpente, a maldade, apresentou o mal. Mas Jesus veio e abriu um novo e um vivo caminho. Existe saída para nossa natureza que se corrompe todos os dias. Nós precisamos nos posicionarmos e este novo caminho, através de Cristo, estará disponível para nossa renovação. E o que acontece com quem se renova? Sobe com asas como de águia. Eles correm e eles não se cansam. Eles ficam parados, esperando acontecer? Não. A vida continua. Só que você vai correr, você vai ter a sua rotina, que muitas vezes é composta com muitos afazeres. Mas a sua alma vai sempre estar ligada. E quando o Espírito disser para você, para e tenha contato comigo. Você está correndo a maratona, mas você está dentro. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Eu não vou pecar, eu não vou falar, eu não vou ser reativo. A ansiedade não vai dominar o meu coração. A ansiedade, a depressão está dizendo para você, fique na cama jogado. Não, 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 não. Eu vou levantar e eu vou ter bom ânimo, porque o Senhor é comigo. Olha a diferença. Essa é a correlação de um espírito regenerado e que dá ordem à sua alma, que pela natureza se corrompe pela perda do discernimento. Mas em Deus um novo caminho existe. E essa é a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Em Deus, a nossa força é sempre renovada, porque a gente conhece o caminho. Mas não basta conhecer o caminho, eu preciso andar por este caminho.
E a gente não só corre e não se cansa, a gente caminha. E essa caminhada significa constância. E a gente não vai se fadigar, sabe assim, ai, eu tô cansada na minha rotina. Deus fala, opa, tá cansado, mas olha para mim aqui. Olha para as promessas de Deus que para as minhas promessas, é Deus falando, né? Para as minhas promessas que eu tenho para você. Tá fadigado? Olha para mim. E o Senhor diz, Ministério Despertar, se você entrou aqui falando, mais uma semana, o Senhor te diz, chega! Se posicione. Não consegue correr? Começa a dar pequenos passos, mas agita a tua alma e reconheça que o teu espírito precisa ser prioridade para que tenha contato com o Espírito de Deus, dê ordem à sua alma e o seu corpo só obedeça. Tá dando para perceber como é tudo assim? Cíclico. E aí olha o que acontece. Ainda no verso 6. Obter discernimento. E aí ela toma do fruto, come e dá ao seu marido, que come também. Os olhos dos dois se abriram. Essa abertura de olhos aqui não é a mesma quando a gente fala, nossa, os olhos espirituais de tal visão aberta. Não. Existia um caminho diferente. O mal ficou conhecido. E assim que o mal ficou conhecido, olha qual é a primeira coisa que acontece. E eles percebem outro movimento da mente. Percepção. A percepção é o que dá sentido para tudo que a gente observa, sabia? Qual é a cor que está aqui imperando no meu vestuário? Preto. Você percebeu, deu comando para a tua mente, que fez sentido lá no primário, quando você aprendeu, lá quando você era pequenininho, quando você aprendeu as cores, e falou para você, é isso, é preto. A percepção que deu sentido para a maldade fez com que o homem tivesse uma ação, e é a mesma ação que a gente tem. Olha só. Perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Sabe aquela desculpa que muitas vezes a gente dá? Eu mereço, meu sangue não é de barata, eu vou gritar quantas vezes for necessário. Porque isso é de família, minha família toda é assim. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, e os 30 a mais responde na cabeça o restinho da música. Se cobrir com justificativas e desculpas é o ponto inicial de uma mente paralisada. E é o que dá sentido para o pecado. Só mais uma vez. E ainda se usa a frase, você é filho de Deus. Quem aqui já começou uma dieta num dia e no outro dia olhou e falou, eu sou filha de Deus, eu vou comer esse chocolate. Quem? Eu posso levantar os dois braços, as pernas? Sabe onde começou? Lá. Porque folha de figueira não era só para tapar a nudez. É a palavra dizendo sobre as nossas desculpas. Só que todas essas desculpas fizeram com que o homem não apenas se contentasse em dar pequenas desculpinhas, fez com que o homem se escondesse, porque se você continuar lendo lá, ele se esconde atrás de um arbusto. Só que Deus é tão maravilhoso, Ele cumpre o que promete,
Ele não volta atrás, apesar da nossa alma precisar e apesar da queda e do homem ter conhecido a maldade. Ele poderia falar, caiu, né, Adão? Com perdão da expressão, que mancada. Só por causa disso não vou te ver. Haha, ele não é homem. Ele é Deus. Longânimo, é amor, é passivo, sempre nos dá chance de mudar a nossa forma de pensar. E ele volta para cumprir com a palavra dele todos os dias, na viração do dia, ele se encontrava com o homem para contemplar a criação e para ter contato com esse ser humano. Ele voltou lá. E você acha que ele voltou falando para o homem: o que você fez, Adão? Vamos lá ver o que ele perguntou? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Olha lá, dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? Ele não chegou apontando, porque ele é amor. Ele não chegou falando, o que você fez? Deus, ele não vai apontar e falar assim, tá vendo seu trauma? Culpa sua. Não, ele vai chegar. E assim como ele chegou para Adão e falou, onde você está? Ele sabia, ele era Deus, onipotente, ele sabia exatamente, não sabia onde Adão estava? E por que ele perguntou aonde você está? Para dizer também para mim e para você, quando nós erramos, ele sempre vai perguntar, para além do nosso erro, onde está o teu espírito aí? Eu quero me encontrar com ele. Você tem a oportunidade e eu estou te chamando. Nessa noite o Senhor te diz, para além dos seus erros e das suas necessidades e da sua mente e da sua raiz caída e da minha raiz caída, Deus nos pergunta, onde vocês estão? Para nos dar oportunidade de nos posicionarmos, não nos conformarmos, não aceitarmos mais uma raiz que se corrompe, para dizer, Senhor, eu estou aqui. É tudo que Ele precisa de mim e de você hoje. Uma sinalização, Deus, eu estou falhando. Deus, a minha alma está realmente abatida. Deus, eu estou olhando a minha realidade não pela ótica que o Senhor tem, mas pela minha própria ótica. Mas eu ouvi a tua palavra hoje, eu vi que isso acontece desde lá do jardim e isso não muda. Mas o Senhor se mostrou e o Senhor disse que o Senhor vai encontrar-me aonde eu estiver. Eu estou aqui, Senhor. Natália, não é possível, essa pergunta só aconteceu lá, quando Jesus veio à Terra, nos 3 anos de ministério, a gente podia ficar falando aqui. Para ativar o racional do homem, para que o homem tenha um estalo e entenda, opa, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo, para que a fé do homem seja despertada. Jesus sempre usou perguntas. O que queres que eu te faça? Era algo que era natural. Tinha uma pessoa doente, essa pessoa queria a cura. Mas ele fazia questão de falar, o que você quer que eu faça? Pede qualquer coisa. Eu, Jesus, estou falando para você, o que você quer que eu faça? Toma você a decisão. O caminho foi aberto, mas agora eu sopro através do Espírito de Deus e eu te dou oportunidade. Só responde certo. Jesus fazia isso. E quando ele morreu na cruz, ele não morreu em outro lugar. Ele morreu num ambiente semelhante à queda do homem. Como assim, Natália? Abre lá comigo, João 19.
É só para você ver o quanto a palavra de Deus é conectada e sempre dando ao homem chances e oportunidades dele voltar, entender, conectar as coisas e depender de Deus para toda a vida. João capítulo 19. Quem já achou, diga: eu amo a minha Bíblia. Quem não achou, diga: eu também, mas eu estou procurando. 19, verso 41. Aonde o homem caiu e perdeu o contato? Era no lugar onde Jesus foi crucificado, por mim e por você, e morreu pelos nossos pecados. Deus é tão minucioso e fez com que o discípulo que era mais amigo relatasse isso. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. No lugar da nossa queda, Deus faz questão de colocar o mesmo ambiente para a nossa remissão. Um jardim. E a gente ainda acha que a pergunta que Deus fez para Adão no jardim não vale para nós hoje? Sendo que até o próprio ambiente de encontro e desencontros com Jesus e com a presença sempre foi no jardim? Sempre foi. E é por isso que Deus diz lá em Isaías que nós somos um jardim fechado e uma fonte selada, e que esse jardim fechado jamais deixará de jorrar fonte de água viva. Basta eu e você darmos uma ordem para a nossa alma e dizer: Deus, eu estou aqui. Alma, você não vai mais me governar. Eu entendi a forma de andar, eu entendi a fórmula e eu entendi que um novo caminho foi feito num jardim para que o medo que Adão teve fosse extirpado através do amor, que foi o sentimento primário e em primazia demonstrado na cruz do Calvário. E é por isso, e eu termino aí, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Se aquilo que te faz errar na sua alma sempre te gera culpa e autocondenação, a palavra diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você sente medo, o amor de Deus que morreu por você, aquele Deus que se entregou por você, ele lança fora todo qualquer tipo de medo. Mas você e eu precisamos nos posicionar e dizer para nossa alma: você vai se conectar com o Senhor e vou todos os dias me lembrar dessa renovação, e com isso a vontade boa e agradável de Deus vai estar disponível para mim. Você acredita nessa palavra? Talvez você nunca tenha ouvido o evangelho sobre essa ótica. Natália, você falou que a gente é vencedor, mas a gente precisa lutar. É. Natália, você falou que nosso espírito está regenerado, mas a nossa alma sempre tem uma tendência para o mal. É. Mas acima de tudo, o que eu quero que você leve para a sua vida é que assim como o Senhor Deus disse no jardim: onde está você, Adão? Todos os dias tem algo que acorda antes da gente acordar, chamado misericórdia. E é essa misericórdia que fala para mim e para você quando a gente abre o olho: onde você está? Está em mim? Mas isso é uma escolha. É uma resposta que nós precisamos dar todos os dias. Está dando para entender? O Senhor chama você, Ministério Despertar, para levantar as suas mãos e falar: Deus, eu estou aqui. Você pode dizer isso? Deus, eu estou aqui?
Mas mais forte, se você deseja, Deus, eu estou aqui, diga. Então, se você quer responder a esse chamado, não apenas aqui, mas da porta para fora, todos os dias, e se você entende que a sua alma precisa de Deus, por conta do seu passado ou do seu presente, eu te convido a ficar de pé, eu quero orar por você. Você entendeu a palavra? Ela fez sentido no seu coração? Então o seu espírito está alimentado. Mas a sua alma precisa se posicionar diante do alimento que você recebe. Senão a semente não é plantada numa terra fértil, chamada seu coração. Em hebraico, coração significa centro das decisões do homem. E é por isso que a palavra fala em Provérbios 4:23, que sobre todas as coisas o que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Sim, o Senhor já pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos acesso. Mas o nosso coração ainda é vinculado ao erro. Nós precisamos escolher no centro das nossas decisões o que nós vamos responder. O que você responde para o Senhor hoje a despeito da sua própria vida? Feche seus olhos. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando só sobre isso. Mas se o Senhor me trouxe aqui e me fez voltar lá no início de tudo, é porque Ele deseja uma igreja renovada de dentro para fora. Não, a mudança que você precisa não está na situação externa. Não está no carro que você está pedindo. Como assim, Natália? Eu estou pedindo tanto. Não está nisso. Mas está na decisão do seu coração de voltar ao jardim. Lá na essência, onde tudo começou. E sabe aquilo que a sua alma fala, esconde isso. Deus não vai gostar que você fale isso para Ele. Sabe o seu erro? Esconde, bota debaixo do tapete. O primeiro pecado da humanidade foi respondido por Deus com uma palavra chamada acesso. Às vezes a gente acha que palavras lindas e maravilhosas convencem Deus do nosso amor. Ah, querido, Ele é manso e humilde. E sabe quando você está com raiva, cansado, triste, e que você vai tentando achar a palavra para falar com Deus e você não consegue, você fala, eu vou desistir porque eu não consigo falar com Deus. É nesse exato momento que Deus te convida e fala, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou dar descanso, sabe para o quê? Não é só para o seu corpo não, eu vos darei descanso para a vossa alma. Você quer ter mais contato com Deus? Sonda a tua alma e não entrega só palavra bonita. Deus quer o teu melhor, quer, mas
Mas sabe, às vezes existe a necessidade de nós entregarmos o nosso pior para Deus. E não é o nosso pior na nossa execução, mas é o pior, aquele trauma, sabe, que você viveu. Entrega para Ele porque Ele já conhecia. Ele estava te esperando ali naquele momento. Sabe aquela tentação? Entrega aquela tentação mesmo. Natália, mas eu sou líder na casa do Senhor, mas tudo que Ele quer que você entregue tudo para Ele. Aí o caminho vai estar aberto. O discernimento vai ser novo. Jovem, sabe aquela desobediência? Seu pai e tua mãe estão falando para você: não quero que você se relacione. E você fala: eu amo e por causa disso eu vou. Entrega seu sentimento para o Senhor e escolha obedecer no caminho e no tempo oportuno. O Senhor vai liberar todas as coisas. Às vezes não é momento para um relacionamento. Você quer saber se você está pronto para se relacionar, jovem? O Senhor te diz: você está se relacionando bem comigo? Se você estiver se relacionando bem comigo, aí sim é o momento de você se relacionar com outra pessoa. Porque senão, se você não está se relacionando bem com seus próprios pais, obedecendo a eles, esse relacionamento não tem o meu sim. E eu nem sei por que eu estou falando isso. Pai, sabe aquele seu sentimento de culpa quando seu filho ele vai brincar com você e você fala: só um pouquinho, filho, eu tô cansado, eu cheguei agora. E aquilo está se acumulando e você está se fechando dentro de uma caixa. Aquilo que você conseguia voltar ao normal em 10 minutos virou meia hora, 1 hora. E o Senhor te diz: sabe aquele sentimento que você entra na sua casa às vezes falando: nossa, como eu queria que ninguém estivesse aqui, porque eu não queria falar com ninguém. Ele fala: eu vejo. Entrega para mim. Se você não está aprendendo, não está sabendo se relacionar com a sua família, começa a voltar a se relacionar comigo no jardim. Porque eu venho todo dia, no final do seu trabalho, te chamar, homem. E é com os homens que eu estou falando. Talvez com 1 ou 2, eu não sei com quem. Mulher, sabe aquele sentimento de esquecimento que assola a sua mente? Você vai andar, você fala: eu não sei o que eu ia fazer. Nossa, mas de novo isso. E aí você repete: eu só posso estar ficando louca. E às vezes você tenta culpar alguém: vocês estão me deixando maluco. Eu estou esquecendo o que eu estou fazendo, o que eu ia fazer. Deus não se esquece de você. Entregue esse esquecimento para Ele. Deus está chamando o ministério Despertar, e eu falo isso com muito temor, pastores dessa casa, a voltar aonde foi o primeiro erro. Limpar de dentro para fora. Entregar a essência. Porque para uma planta nascer frondosa e forte, não basta só ela apontar para fora, ela precisa muitas vezes ser podada em alguns momentos. Natália, vai doer entregar, eu sei, mas vai trazer fortalecimento para o teu espírito e renovação para a tua alma. Está na hora de você entregar o pior de você. Se você deseja entregar algo para o Senhor, levante sua mão.
Senhor, eu preciso entregar algo para o Senhor. Talvez você precise entregar a sua reação, as suas ações, as suas emoções, a sua conduta, o seu passado, o seu presente e talvez até o seu futuro, que você só consegue pensar desgraça acerca dele. Levanta sua mão bem alto. O Senhor te fez uma pergunta hoje. Você falou que você ia responder. Eu gostaria de pedir autorização, pastores, para convidar vocês para virem até aqui à frente. Posso? Se você deseja começar de novo, vem aqui à frente. Agora. Agora. Todos os dias, só pra te adorar. Quero usar teu bom perfume. Natália, mas eu sou líder. A gente está falando de gente, não de super-herói. Natália, mas eu tenho a função X. Eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou... Deus não se relaciona com a sua função. Ele morreu por filhos. Então é com você. O Senhor ainda me diz acerca de traumas que estão impedindo pessoas a virem aqui à frente. Todos nós precisamos da glória de Deus. Você não é melhor nem pior porque você está vindo. Você só precisa. Isso. Toda a igreja fecha os olhos agora. Toda a igreja. Natália, eu errei, eu falhei. Eu tenho sido negligente na minha casa e tenho falado demais. É com você. Senhor, não quero que os meus olhos... Natália, eu tenho procrastinado, deixado as coisas para depois. É com você. Não quero que me se perca. Eu tenho deixado a minha casa, os meus afazeres, trocado tudo para ficar rolando na rede social. É com você. Natália, eu realmente não consigo. Tem algo me prendendo. Só levanta a sua mão. Isso. Isso. Não tem problema. E se no meio da oração você sentir vontade de vir aqui à frente, venha. Somos filhos. E o único aqui que tem primazia é o nosso Deus. E você já viu que Ele te encontra para além do seu pecado. E agora todos que carecem da glória de Deus, feche os seus olhos e comece a entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. E veja bem que eu não estou falando só de quem está aqui à frente, eu estou falando de todos que perecemos e que precisamos da glória de Jesus. Comece a entregar a sua rotina, o seu dia a dia, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Entregue ao Senhor Jesus agora. Isso, você que tem autoridade na casa, pode começar a orar pelas pessoas que estão aqui à frente. E você abra seus lábios, porque não vai depender de uma oração que começa aqui. O Senhor não me dá voz de comando para começar a orar. Ele diz: a igreja precisa começar. Não sou eu. É o seu contato com Ele que precisa ser retomado. E às vezes tem defesa, você não sabe nem o que falar. Só responda: Espírito Santo, eu tô aqui. Natália, eu não sei, parece que eu tô só falando em línguas espirituais. Começa a falar. Deixa a sua alma ser inundada. Deixa as tuas emoções serem completamente lavadas pelo sangue de Jesus. E enquanto os instrumentos tocam, você se derrama na presença de Deus.
Isso. Não pare, não pare, não pare, não pare. Ele quer ouvir de você. Faz meu coração ouvir tua voz. Ele te trouxe aqui hoje para que você fale. Xere cantarabassore andelelebas. Só assim eu não me sinto só. Isso. Entrega. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Xere cantarabalabasore canteriandeleleba xere andeles. O Senhor me fala acerca de famílias que precisam da restauração do Senhor. Só assim eu não me sinto. Se tem algum membro da tua família que está aqui à frente, venha você aqui e se junte a ele. Porque na verdade eu descobri. Se você está com a sua família aí próximo, abraça, agarra e comece a interceder pela tua casa. É teimoso demais pra admitir. A tua casa é o lugar que você consegue mais expor a sua intimidade. Então, se você não está conseguindo se relacionar com o Senhor, começa pela tua casa abraçando. E aí depois começa a entregar a sua paternidade para o Senhor, a tua maternidade para o Senhor. Homem, entrega o teu posicionamento de marido para Ele. Mulher, começa a entregar o seu posicionamento de esposa para Ele. Filho, entrega a sua forma de responder sabiamente para o Senhor. Xere cantarabachore andeleleles. No teu coração me amarra a ti, pra eu não desistir. Um despertar nas almas e nas emoções hoje. Mais fugir. Restauração completa. Eu sei que vai ser difícil. O Ministério Despertar viverá um tempo de restauração completa. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar. Os testemunhos que sairão desta noite pra frente não serão mais sobre bens materiais, mas serão sobre restauração de alma. Diz o Senhor. O tempo não pode apagar. Volte à essência. O amor que você sente por Volte à mim, eu essência. sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. E se eu cair, e se eu chorar, livre acesso à presença de Deus através de uma alma restaurada. e se eu cair, Discernimento alinhado à vontade de Deus. Dúvidas respondidas pelo Espírito Santo. É isso que Ele tem. Não, você não ficará mais com dúvida corroendo o seu coração. Você tem acesso a um Deus que responde. me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Que haja um derramar da primeira essência neste lugar. Está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Xeriandeleleba xere cantarás. Porque está batida a minha alma,
porque te procura dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, porque está batida a minha alma. Dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus. Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, espere em O Senhor derrama desse lugar o discernimento que vai dar consciência da presença, Ele diz. Isso, flua, flua, flua. Encontre com Ele, porque Ele diz: eu darei consciência da minha presença. Oh, riandala bashere candana bashori andala. Shere candana bashori andala. Você pode cantar isso? Posso crer. A plenos pulmões declare: já não há mais medo, temor não há. Eu sei o caminho, eu sei onde encontrar a presença que restaura minha alma. Diga: está nas mãos, do meu Jesus. a plenos pulmões, o mais alto que você puder, declare, porque Ele vive. Eu posso crer, eu posso crer. Posso crer no ar. Desperta, igreja, para essa verdade. Ele está vivo. Ele não é uma história, Ele não é um conto. Ele é a verdade que liberta e que nos dá um caminho novo e vivo. Eu bem sei, sim, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a igreja agora. Diga: porque Ele vive, as vozes. Você pode fazer melhor, declare isso. Porque Ele vive. Não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem A minha casa, minha família, meus negócios.
esse Deus que te dá acesso. Só esse Deus que não te condena, mas te chama. Só esse Deus que é Pai, que é poderoso, que é libertador, que é manso, humilde, mas que também é força impulsionadora para viver em fé. Ao Rei Jesus, a honra, toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor seja todo teu. ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor bem forte. A ti, Senhor, esperamos por ti. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Ore, canta la baixada, dele baixada, dele Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, meu amigo. Obrigada, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, meu amigo. Guarda essa palavra no seu coração. E todas as vezes que a sua alma tentar, porque ela vai tentar, traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus, naquele mesmo momento, te diz onde você está. Volte ao jardim, se arrependa, e o Senhor te dará novas vestes, e você experimentará a vontade boa e agradável e perfeita na sua vida, e entenderá que por vezes essa vontade não é a tua, mas a tua obediência é o que abrirá caminho para coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no seu coração. Ande debaixo de obediência e submissão da sua alma, e o Senhor te diz: o caminho que eu te mostrarei é muito mais excelente que o seu. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração e a sua alma, e que essa noite seja o início de um testemunho de algo chamado restauração de dentro para fora.